Era uma noite escura e silenciosa. O relógio marcava as 3 da manhã quando eu acordei abruptamente. Um sobressalto inexplicável que me deixou alerta. O quarto estava envolto em uma escuridão densa e eu me encontrava sozinho em casa. Meus familiares estavam fora por alguns dias. Então, respirei fundo, tentando acalmar os nervos, atribuindo a sensação estranha ao simples despertar humano durante a noite. No entanto, algo não estava certo. Uma sensação incomum de presença preenchia o ambiente, como se houvesse mais alguém ali. Decidi ignorar meus instintos e voltar a me aconchegar sob as cobertas. Mas enquanto eu tentava encontrar o sono novamente, algo extraordinário me aconteceu. Uma pressão sutil e perceptível se manifestou na beirada da minha cama. Era como se alguém estivesse sentado ao meu lado. Meus sentidos estavam em alerta máximo. Eu podia sentir o peso da presença desconhecida. Mas qualquer tentativa de enxergar através da escuridão era em vão. O medo começou a se instalar, mas a curiosidade superou o receio. Senti um arrepio percorrer a minha espinha enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Sem coragem para acender a luz, decidi arriscar e quebrar o silêncio tenso. "Quem está aí?" perguntei em voz baixa. Minha garganta seca refletindo a minha ansiedade. O único som que recebi em resposta foi o eco do meu próprio chamado, dissipando-se lentamente no vazio. O tempo parecia suspenso, enquanto permanecia ali, imóvel, tentando entender o que estava ocorrendo. A sensação de alguém ao meu lado persistia, mas nenhum outro sinal era perceptível. O que quer que fosse, parecia não ter más intenções. Mas o desconhecido sempre traz aquela sensação consigo de uma mistura entre o fascínio e a apreensão. A presença misteriosa desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. A pressão na beirada da cama se dissipou, deixando-me sozinho novamente na escuridão. Fiquei lá, tentando raciocinar o que aconteceu, mas as respostas escapavam à minha compreensão. Na manhã seguinte, ao compartilhar minha experiência com amigos e familiares, fui recebido com extremo ceticismo e sugestões racionais. Embora eu não pudesse explicar o que aconteceu naquela noite, a memória da presença invisível permaneceu gravada em minha mente. Relato de escrito número 2. Olá, meu nome é Rafael. Gostaria de contar um relato que aconteceu comigo. Há uns 2 anos, quando eu ainda morava em Quixada, Ceará, eu morava um pouco longe da cidade central, em um interior um pouco isolado. Morei lá em torno de 5 anos, mas quando terminei meu primeiro ano no ensino médio, decidi vir para a capital Fortaleza, Ceará. Por saber que teria uma qualidade melhor de vida, eu gostava muito de lá. Era muito bom viver com a natureza ao seu redor, mas quando a noite caía, o clima mudava completamente. As casas que tinham lá eram bem distantes umas das outras e raramente se achava um poste para iluminar o local. Então as estradas eram muito escuras, típica de interior isolado. Eu nunca liguei para isso, sempre andava pelas estradas sem medo. Já era um costume até. Na casa moravam meu tio, sua esposa, 2 primos e eu. Sempre íamos para a escola de ônibus. Chegávamos da escola bem à tardezinha. E quando chegávamos, meu primo Victor e eu gostávamos de ir para a casa de um amigo nosso, para jogar Minecraft juntos. Já que na casa dele tinha internet e na nossa propriedade não tinha. Eu e meu primos íamos de moto para a casa dele. Era um pouco longe, nunca tinha acontecido nada de anormal. A gente ia por volta das 5:30 da tarde e voltava perto das 9 horas, ou às vezes até um pouco mais tarde. Em um certo dia me lembro de ser uma quinta-feira. A moto que usávamos tinha dado um problema alguns dias atrás. Passamos uns dias sem ir e nada da moto sair do conserto. Pelo fato da oficina ser na cidade central, então nesse dia decidimos que íamos a pé mesmo. Mas iríamos retornar mais cedo, era uma caminhada de 40 a 50 minutos. Não passava disso, e então chegamos da escola e já fomos para lá. No caminho de ida foi tudo normal. Quando chegamos estava escuro. Na estrada tem uma curva onde podemos ver uma cruz do lado direito da estrada.
um pouco subterrada, indicando que alguém deve ter falecido de alguma forma naquele local. Em alguns lugares na pista, era habitual conseguirmos ver algumas cruzes, então para nós, nada além do normal. Jogamos bastante e por volta das 8h30 voltamos para casa. Pouco à frente da casa do nosso amigo tinha uma outra casa, que tinha aquelas arquiteturas típicas de casas antigas. Se alguém visitou Quixadá, sabe e viu aquelas casas antigas e muito bem preservadas. Vão saber do que eu estou falando. Mas essa casa estava deplorável de abandono. Quando nós ainda estávamos longe da casa, podíamos ver algumas luzes lá dentro, que era uma coisa muito anormal, já que a casa era bem isolada das outras. A única casa mais perto era a que víamos do nosso amigo. Então, ao longe, podíamos ver essa luz que estava vindo do interior da casa. Era tipo uma iluminação de vela ou lampião. Ficamos bem confusos e receiosos, com um pouco de medo de passar em frente. Quando chegamos perto, já em frente à casa, conseguíamos ver várias sombras de pessoas na parede, no interior da casa. Essa casa em específico ficava perto daquela cruz em que falei anteriormente. Quando passamos e estávamos um pouco mais à frente, olhamos para trás e conseguíamos ver novamente uma movimentação entre as sombras, como se algo ou alguém tivesse notado a nossa presença. Andamos mais um pouco, já estávamos na curva, um pouco longe da casa, até que sentimos alguém nos perseguindo. Dessa forma, quando olhamos para trás, conseguimos ver ao longe, naquela escuridão, várias silhuetas nos seguindo. Pareciam estar correndo. Eu e meu primo ficamos desesperados. Na hora não sabíamos o que fazer. No começo, achamos que estávamos vendo coisas. Não acreditamos em nós mesmos. Mas quando percebemos que estavam chegando mais perto e ambos estavam vendo a mesma coisa, decidimos correr o mais rápido possível. Pulamos a cerca ao lado da estrada, desesperados, correndo no meio da mata, tentando chegar na estrada da pista o mais rápido possível. Até que enfim conseguimos chegar e entrar em outra estrada que levava para nossa casa. Ainda desesperado e com muito agradecimento a Deus, chegamos em casa seguros e depois contamos para algumas pessoas que nós conhecíamos. Fiquei espantado ao perceber que ninguém ficou surpreso. Outra pessoa contou que ali já aconteceram várias coisas inexplicáveis. E essas experiências vividas de outras pessoas, eu ainda não sei se é o mesmo que eu vi naquele dia. Até hoje tenho medo de lembrar desse acontecimento. Na minha opinião, naquela casa acontecia algum tipo de ritual. Algo que eu não sei o que é e nem pretendo saber. Só sei que depois daquele dia, eu nunca mais andei por aquelas bandas à noite. Só ia de final de semana jogar com nosso amigo de manhã e com a nossa moto. Depois daquilo, minha perspectiva pelas coisas sobrenaturais mudaram completamente.